Pessoal, antes de começar, eu queria dizer que os temas que vamos tratar hoje nesse vídeo estão contidos nesse e-book que aparece à sua tela. Vale a pena conhecê-lo seguindo as instruções que estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas, comunidade da PAMEC. Hoje, dia 24 de fevereiro, 8 horas e 1 minuto, é a edição número 1485. Já estou aqui com o Rafael, diretamente de Blumenau, para a gente falar sobre principais conflitos condominiais. O barulho ainda é o campeão, mas tem vários aí conflitos. E uma coisa, não vamos falar só de conflito, mas também principalmente das soluções, né? Tem solução, não é? O conflito é inerente ao ser humano e também ao condomínio, né? Bom, mas dito isso, o Rafael, ele é mediador de Blumenau, do Sejus, especialista em comércio exterior. A descrição do currículo dele está justamente na descrição do programa de hoje. Né? Você vê lá, Jornal PAMEC, lá embaixo, Jornal PAMEC, principais conflitos condominais, e depois aparece mais. Apertando mais, você vai ver o currículo do Rafael. E o barulho é ainda o campeão. Né? E aqui, eu gostei, eu vi aqui, eu nem consultei o Rafael, mas eu vi uma sigla aqui que ele colocou que eu acho interessante. PGS. O que é isso, PGS? Prevenção, gestão e solução. É isso que a gente espera que os síndicos sejam, né? Prevenção, partir para prevenção, gestão e solução. Dito isso, vamos chamar aqui o Rafael. Rafael, bom dia, tudo bem com você, não? Tudo bom, como está, Iglesias? Bom dia a você e a nossa audiência. É isso aí, tudo bem, graças a Deus. Mais um tema aqui do condomínios, né? E você traz um tema aqui, os principais conflitos, né, condominais, né, que estão aí, e o barulho, né, continua, ainda é o campeão, né? Eu acredito que dificilmente vai sair de ser campeão, né? Dificilmente. Mas o que você pode dizer aí sobre os principais conflitos, conflitos condominiais, Rafael? Olha só, sempre que a gente fala em conflito, né, que é a nossa, digamos assim, a nossa matéria-prima de trabalho na mediação, né, a gente sempre lembra que o conflito é uma situação inerente ao ser humano, né? Acho que desde o tempo lá das cavernas, um homem das cavernas olhava um para o outro e já tinha uma ideia de conflito em cima de alguma situação que eles viviam, né? E quando a gente pensa em condomínio, eu fico imaginando que seria, ou é quase impossível a gente encontrar um condomínio que não tenha conflito, né? Porque nós habitamos, nós moramos ou decidimos fazer parte de uma micro-sociedade, se a gente pode dizer assim, formada de diferentes pessoas que têm hábitos, valores, perspectivas diferentes da nossa, né? Ser diferente não significa necessariamente ser melhor ou pior, significa apenas ser diferente, né? E que a gente deve sempre buscar entender, às vezes, nem sempre concordar, mas a gente deve procurar entender. E o barulho, realmente, ao longo desses últimos anos, né, que a gente vem estudando isso, e continua sendo, e provavelmente ainda será por algum tempo, o campeão dos conflitos que nós temos em condomínio. Porque o barulho tem uma característica interessante, é que ele independe, ele é praticamente impossível de ser detido, né? Porque ele entra na casa das pessoas sem que as pessoas queiram, né? Se a gente for pensar, se chamar alguém para visitar você, você deixa entrar na sua casa. Se chegar um estranho, você não deixa. Fisicamente é possível. O barulho é difícil, né? A gente sabe que existem 1000 técnicas, sistemas de isolamento e tudo, mas o barulho às vezes se complica não só
digamos, pela questão sonora, como também pela insistência e pela forma como as pessoas lidam bem ou mal com aquele barulho gerado no condomínio. Né? Falando em barulho, Rafael, você me fez lembrar de um caso que eu tive como conciliador. Era conciliador, não se falava em mediação naquela época, acho que 2010, 2011, por aí. Conciliador, e aí o seguinte, a pessoa entrou com uma ação, né, na vara civil, havia já uma ação, não era nem era ação mesmo, onde ela estava incomodada com o barulho do apartamento vizinho, né? Então, era os vizinhos, né? O conflito entre vizinhos, né? E os advogados também eram vizinhos deles. Então, você imagina, os advogados representando uma das partes, quer dizer, eram 4 vizinhos lá, né? Sendo dois advogados vizinhos, né? Um defendendo coisas. E olha, depois de um bom tempo de conversa, então o que a pessoa reclamava? Porque ele chega às 11 horas da noite, 11h30 da noite, e vai esquentar o micro-ondas, né? E o barulho do micro-ondas, impressionante. O problema do micro-ondas causava, incomodava a vizinha. Né? Micro-ondas. Micro-ondas não faz barulho, né? Tudo bem, 15 anos atrás, mas mesmo assim, não faz barulho. Mas a mulher se incomodava. Aí falou assim: bom, aí o que eu faço? Eu venho na faculdade, a mulher falou: olha, meu marido vem da faculdade 11h30 da noite, ele vai esquentar a comida dele, ele vai comer comida fria, e sabe? E aí, depois de conversar, eu falei: olha, eu acredito que o problema todo aí é a estrutura do prédio de vocês, a acústica do prédio de vocês, entendeu? A acústica praticamente é zero, pô. Porque, pegando só um exemplo, porque teve tanto exemplo, nós ficamos mais de 1 hora ali, fizemos aí um acordo meio parcial, que depois uma delas mudou, entendeu? Mas era o problema estrutural do condomínio. Barulho estrutural, acústica zero, né? Eu acredito que, como o prédio tinha uma certa idade, e não era tão velho assim, não. Tinha acho que uns 10, 15 anos, 5 anos na época, era 5 anos, né? Hoje estamos falando, mas o problema era acústica, o problema era acústica. Então, obviamente, só aquela pessoa que estava incomodada, aquela dia, acho que ele devia ter a audição de Superwoman, né? Super mulher, entendeu? E até um micro-ondas, rapaz, inclusive, o meu marido chega em casa, abre a porta devagar, tira o sapato para não ter problema nenhum, né? Olha, é uma coisa que terrível, rapaz, e não chegou-se algo definitivo, né? Você falou uma questão estrutural dos prédios, né? Isso é um tema que, aqui no tempo que eu era síndico, aqui já ano passado já terminou, e outras vezes que eu fui síndico também, conselheiro, uma das coisas que a gente sempre discutia era que, em um determinado momento digamos, da cultura da construção civil, a gente, na maioria das vezes, tinha uma preocupação maior com a estética do que com a funcionalidade, né? Então, nós temos prédios excelentes, lindos, mas que tem, por exemplo, uma coluna entre um prédio e outro, ou entre um apartamento de frente, apartamento de fundo, que normalmente são as janelas de cozinha, né, de quarto de empregada, essas coisas, que oferecem uma perfeição acústica fabulosa, né? Então, a pessoa da cozinha liga esse micro-ondas, ele reverbera por toda a coluna. Então, se existe uma pessoa que não gosta do som, por exemplo, do micro-ondas ou de qualquer outra coisa,
aquilo se torna um incômodo absurdo. E isso é tão visível que as indústrias, por exemplo, de ar-condicionado, eles gastam fortunas desenvolvendo equipamentos que façam o menor nível de ruído possível, né? Porque eles sabem que em algum lugar, em algum momento, isso vai reverberar, isso vai ficar ruim. E cria algum tipo de mal-estar, inclusive para o negócio deles, né? A pessoa pode, eventualmente, deixar de comprar um aparelho por conta de barulho, né? Então, isso é uma coisa bastante assim, presente na nossa vida, que a gente tem que saber lidar com isso. Não tem como. A gente mora hoje num prédio, um prédio de 20 anos, por exemplo, que é o caso desse, né? Um prédio de 30 anos. Há 30 anos a gente não tinha computador, a gente não tinha micro-ondas, a gente não tinha outros, air fryer, né? Air fryer também faz um barulho, dependendo do modelo, um pouquinho. O máximo que a gente tinha, que eu me lembro assim, talvez fosse o exaustor, né? Ali que faz aquele barulho da ventoinha, uma geladeira antiga, mas de resto a gente não tinha, né? Então essas coisas foram chegando, né? E sem falar num barulho que eu não recebi nenhuma reclamação aqui, mas já recebi comentários, que é o tal do interfone, né? Que às vezes a pessoa bota o interfone na cozinha, trabalha no quarto e bota no nível mais alto. Então, quando toca o interfone, acorda o prédio inteiro, né? Mas Então, agora eu acho que o problema, eu acho que você falou, você matou a charada aí, o Rafael, quanto a respeito de barulho. É claro que tem pessoas que são hipersensíveis, né? Essa vizinha que entrou com ação contra a outra sua vizinha, ela realmente era sensível, porque os próprios advogados chegaram no momento e falaram assim, realmente o senhor tem razão. Porque já era uma conciliação, nós estamos conversando ali, eu falei, eu acredito que seja a estrutura, né? Aqui no meu prédio, eu não sei, olha, eu só sei quando o vizinho está aqui, quando ele abre a porta, de repente fala com a família ali, senão eu não sei quem está aqui, porque você não ouve nada, entendeu? Realmente você não ouve absolutamente nada. Agora, eu acredito que isso aí também tenha melhorado a parte acústica, porque realmente as pessoas se incomodam, né, pelo barulho, né? Então, os prédios antigos tinham esse negócio, né? O prédio, então aquele negócio de sapato, pessoa, muitas vezes, 6 horas da manhã, vai sair de casa, né? Fica meia hora com sapato ali, né? Salto de sapato, a mulher, né? Mulher, né? A mulher com coisa. Então, isso, no meu tempo de síndico, eu já fiz. Então, eu falo, olha, pessoal, usa o sapato, a hora que você vai sair, pô, né? Então, a gente intermedia. Aquele saltinho. Bico fino, né? Bico fino, aquele negócio, né? Então, até nisso já surgiu, quer dizer, agora, o problema estrutural, a maioria é problema estrutural do prédio, né? Ainda mais os prédios antigos. Os novos, eu te falar, aqui eu não ouço barulho. Eu vou saber quando tem um cachorrinho, às vezes abre a porta, ele começa a latir, mas é bem tranquilo, né? Então, e uma coisa também, que a gente tem que considerar sempre, né? Digamos assim, os elementos acústicos, né, que, digamos, minimizam, evitar ainda não sei se é 100%, mas que minimizam bastante a questão do barulho, né, do ruído de uma forma geral. Primeiro, que eles são caros, né? Segundo, que isso não cabe no orçamento de ninguém. Ou seja, se alguém for fazer uma reforma num apartamento ou num prédio, dificilmente vai gastar dinheiro, vai investir num sistema que faça um isolamento acústico que possa reduzir ao máximo possível, que isso é caro. E nem sempre funciona. Então, hoje, se você for pensar, uma janela acústica custa muito mais caro que uma janela comum com vidro de 8 milímetros, de 10 milímetros, né? Que já isola bastante. Resolve-se um pouco com o teto de gesso, né? O gesso tem uma capacidade boa de isolamento acústico, mas mesmo assim, dependendo do caso, você ainda escuta a água do apartamento de cima correndo do chuveiro, por exemplo,
Ou esse clássico do sapato de bico fino, esse não tem, ainda não inventaram um sistema capaz de deter esse ruído, né? Mas o que, dentro desse conceito, eu sempre fico pensando que essas situações são pontuais e que, aos poucos, as pessoas podem ir conversando e adquirindo um grau de consciência sobre o respeito que deve ter com o vizinho, né? Porque quando a gente respeita o vizinho, a gente também está, de certa forma, buscando que o vizinho nos respeite, né? E aí entra todo tipo de barulho que a gente possa imaginar, em horários diferentes, em tipos, né? Aquela clássica lei do silêncio, que é uma discussão eterna, se existe, não existe. Né? Todas as prefeituras têm lei de silêncio. Né? Aqui em Blumenau tem a lei do PSIL, que tem lá a determinação de decibéis em determinadas horas. Né? As unidades, às vezes, as pessoas querem fazer uma obra e resolvem fazer e não avisam o vizinho. Eu fiz uma obra no meu apartamento, avisei o vizinho todo. Né? Deixar a criança jogar bola dentro de casa, por exemplo. É uma coisa que a gente tem que entender que às vezes não tem solução, mas precisa, né? Briga doméstica. Já pensou? Cara, o casal briga todo dia, incomoda um prédio inteiro. Então, vamos para a rua, vamos discutir na rua, não sei qual é a solução, né? E aí que eu me lembro outro caso, falando em barulho, né? Por isso que o barulho, como você falou, como você escreveu, o barulho ainda é o campeão. Mas teve um caso, um rapaz que morava no condomínio, gente boa, tal. De repente, o interfone da portaria me ligou: ô, seu Iglesias, lá, olha, no apartamento tal, tá um barulho, né? E os vizinhos todos reclamando que eu não estou nem conseguindo assistir televisão. Eu falei, mas, né? Eu tinha um check-up, mas ele, aquela pessoa é gente boa, não, mas tá um barulho, é barulho de lá mesmo. E se já interfonou para ele? Não consigo, eu interfono, ninguém atende. Falei, tá legal, deixa comigo que eu estou descendo. Fui lá, rapaz, olha, fui obrigado a quase murrar a porta, porque o que aconteceu? Bom, depois de dar tanta pancada na porta, né, que a campainha o pessoal não ouvia. Por quê? Era a festa de aniversário dele, então ele reuniu umas 6, 7 pessoas no apartamento dele, com som alto. Um som alto que ele não ouvia a pancada na porta dele. Até que uma hora que alguém ouviu e fui atender. Aí ele falou assim, aí a desculpa foi assim, não, mas até 10 horas eu posso fazer barulho. Opa, não é até 10 horas não, meu. Ninguém está ouvindo nada. Nós interfonamos, eu estou aqui dando pancada na tua porta aqui. Não pode, meu amigo. Se você quiser fazer uma festa, você usaria o salão de festas. Entendeu? Você reservaria o salão de festa. Mas não aqui, porque as pessoas estão querendo ouvir a televisão, quer conversar e não tem condições. Aí, né, ele, não, porque eu até 10 horas eu posso. Não é até 10 horas, não. Pode ser qualquer hora, pode ser 2 horas da tarde. Se tiver um som que está atrapalhando todo mundo, você não pode. Aí ele compreendeu, era pessoa, compreendeu, eu peço desculpa, não, está desculpado. Agora, por favor, e aí teve a tranquilidade, né? Então, isso aí é lenda urbana, né, Iglesias? É aquela coisa que caiu no entendimento popular e o pessoal acha que funciona assim. Eu acho que nunca funcionou. É que havia... nós, brasileiros, de uma forma geral, nós temos um nível de tolerância muito alto, né? Embora venha se reduzindo nos últimos tempos, mas ainda é um nível alto. Então, é que eu digo assim, se o prédio tem condição de fazer ter um salão de festa, por exemplo, utiliza o salão de festa. Se o salão de festa só cabe 30 pessoas, não adianta fazer uma festa para 50, porque, inclusive, é perigoso em caso de incêndio, de algum problema, né? E se o prédio não tem, como é que faz? Não faz. Ou faz uma reunião privada, chama 3, 4 amigos, e aí, se tiver um que fala um pouco mais alto, porque tomou um vinho, etc. e tal, não chega a ser um problema. O que não pode é a pessoa partir do princípio
dessa história das 10 horas da noite, porque tem direitos e não sei de quê, e não tem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E também, isso se estende a outras coisas, né? Se estende a questões do ar-condicionado, que ele tem que fazer a manutenção para não gerar ruído. Recentemente, eu vendo aqui no meu prédio algumas situações, eu me dei conta de que muitas vezes o problema não é nem o ruído da máquina, e sim uma vibração que ela tem no suporte. Você vê que loucura isso, né? A máquina não tem um isolamento ou aquela borracha de apoio, e aquilo gera um ruído estranhíssimo, que a gente pensa que é a máquina, mas não é. Aquela vibração que simplesmente colocou ali uma borracha nova, uma vedação, um silicone, e aquilo fica novamente no lugar, né? E aí, você falou dessa questão da festa, tem uma lenda, né, que num determinado condomínio de altíssimo luxo no Rio de Janeiro, à beira-mar, morava um famoso jogador de futebol que gostava de fazer pagode. E todo fim de semana, quando ele estava ali, não ia jogar futebol, estava ali, ele fazia um pagode com os amigos. E você pode imaginar que um condomínio de altíssimo padrão, pagode até 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, não era coisa desejável. E segundo essa mesma lenda, conta-se que os condôminos se cotizaram e compraram o apartamento dele, para que ele deixasse o condomínio. E depois venderam o apartamento, etc., e dividiu-se o dinheiro, etc. e tal. Mas chegaram a esse ponto, né? Porque o colega não respeitava. Mas eu sou proprietário, eu posso, eu sou famoso, esse grupo de pagode é fabuloso. Eu não duvido disso. Imagina se você leva o Demônios da Garoa para fazer uma festa na tua casa. Meu Deus do céu, eu gostaria que eles ficassem a noite toda, mas não pode, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Você falou uma coisa, olha, eu vou dar o nome porque é coisa pública, tá? Pública, inclusive até eu fiz um programa sobre barulho aqui. O jogador o último time que ele jogou foi o Corinthians, né? O Emerson Sheik, né? O Emerson Sheik, inclusive ajudou a gente ganhar aí a Libertadores, né, com 2 gols que ele fez aqui contra o Boca Juniors. Bom, ele tinha ele tinha um apartamento na cobertura, né, e fazia festa, né? Isso é público e notório, não é fofoca não. Você entrar, Emerson Sheik condomínio, vocês vão ver em todos os portais aí. E aí ele foi multado, ele começou a ser multado, entendeu? A coisa já estava em R$150 mil, e aí o pessoal entrou com uma ação, né? Uma ação para cobrança e para impedir ele de fazer festas, né? A madrugada dentro, né? Na cobertura, né? Bom, chegaram a uma composição, ele pagou as multas e parou com esse negócio, né? Parou com esse negócio. Então, e aí, aí tem um detalhe importante, o Rafael. Aquela lenda urbana, né, que você mesmo colocou como lenda urbana, que eu gostei dessa palavra, lenda urbana, né? Até 10 horas eu posso fazer o que eu bem entender, pois isso é lenda urbana. Pode ser a meio-dia, se eu fizer um som que vai atrapalhar todo mundo, não pode, né? Você tem que ter o local apropriado, tem um salão de festa e tal. E o outro é que negócio, eu tô no meu espaço, né? Aqui é o meu apartamento, eu faço como bem entender. Pô, é outra lenda urbana, não é assim não, entendeu? Você pode fazer o que você bem entender, que você tiver uma casa isolada, né? Entendeu? Aí tudo bem, porque você pode ser até um vizinho. Pode ser até um vizinho numa casa fazendo barulho de coisa, chamar a polícia para ver, olha, insuportável um negócio desse, como já aconteceu, né? Como já vi já em outros locais, né? Fazendo isso aí, né? Então, são lendas urbanas que o pessoal às vezes não tem noção, né? Ou
também, eu não sei nem se o pessoal não tem noção, ou também é aquele negócio, eu vou fazer, vou causar. Eu acho que algumas vezes, inclusive, alguns artistas, né? São poucos, né? Alguns artistas, não é a maioria, não, por favor, acho que não dá nem 1% da classe, né? Eu acho que nem 0,1%, que o pessoal gosta de causar, né? Eles não estão importando se a divulgação vai ser positiva ou negativa. Eles querem aparecer na mídia. Essa que é a realidade. Eles querem aparecer na mídia. E olha, nesse sentido, Iglesias, vale a pena o pessoal que ainda pensa que tem muitos direitos e poucos deveres, de olhar o nosso vídeo do dia 20 de janeiro, né? E a gente falou exatamente sobre essas questões dos direitos e deveres dos síndicos e dos moradores, né? Então, olha só, a questão do barulho é naturalmente difícil, né? Que a gente possa controlar em determinadas situações, mas ele pode ser evitado naturalmente, com boa vontade e com conversa entre as pessoas e adquirindo seriamente a consciência de respeito ao vizinho, né? Você citou um negócio importante. Vai sair com o sapatinho, deixa o sapato ali perto da saída, calça ali, né? Está escutando um som alto? Hoje em dia a gente tem esses aparelhos de headphone, Bluetooth, Wi-Fi, sei lá o que mais, que pode utilizar, né? Criança, diz para a criança, olha só, dentro de casa não é o lugar ideal para jogar, né? Uma brincadeirinha, às vezes uma criança pequena que deixa um brinquedo cair, é natural, né? Mas não pode se tornar rotina, né? Os pets, não pode ter principalmente algumas raças, os bichos, eles latem 24 horas por dia, às vezes não tem nem razão, mas ele está latindo, né? E dá uma olhadinha no seu aparelho de ar-condicionado, dá uma olhadinha aí nessas gritarias que às vezes a gente tem, né? Se puder sempre ter esse cuidado, melhora absurdamente esse problema do barulho. O Rafael, olha, até me convidaram, eu não faço parte do conselho, mas me convidaram aí, e aí depois a gente fez uma reunião para fazer mudança do regulamento interno, né? Porque o regulamento interno, o prédio aqui é novo, né? Novo, 3, 4 anos aqui, mas você tem aquele padrão, né? E uma coisa, o padrão tem alguns itens que é importante você modificar, né? Você modificar, porque o regulamento interno que é bom para mim não é bom para o outro, o que é bom para o outro não é bom para mim, porque tem coisas que são diferentes, né? Falando barulho, falando de cachorro. Não, precisa ser cachorro pequeno, cachorro médio. Eu falei, o cachorro, olha, tudo depende, né? Falando em pet, tudo depende da postura dele, né? Aquele cachorro Lassie grande, é grande, né? Eu acho que não é pequeno, é grande. Porra, é dócil. Você pega um pinte, pelo amor de Deus. Olha, eu tive um pinte, rapaz. Quer dizer, o meu filho teve um pinte. Pegou uma hora que eu falei, pera um pouquinho, olha, de duas uma. Ou a gente sai aqui do apartamento, e eu sou síndico, nós vamos morar em outro lugar, ou esse cachorro vai em outro lugar. Entendeu? Porque não dá. Porque o bicho, qualquer coisinha, ele é estridente, né? Ele é estridente, qualquer coisinha, ele coisa. Aí a babá do meu filho, na época, pegou e levou embora, entendeu? Então, por exemplo, então você vê, até o pet, o cachorrinho pequeno, depende, tem, inclusive até hoje, olha, inclusive eu estou falando isso aqui porque no próximo dia 10, olha, no próximo agora, terça-feira, vai ser o Jonatas que vai estar aqui, não sei qual vai ser o tema, mas no dia 10 vai ter umas aqui a doutora Maria Isabel e o Cristiano falando que a cartilha do PET, uma cartilha PET em condomínios. Excelente tema. No próximo dia 10 de março. Temos que assistir.
Dia 10 vai ter isso aqui, quer dizer, porque não é o tamanho do pet, ele ser dócil ou não ser dócil, né? Pô? E o pitch é terrível, né? E eu queria te contar rapidamente uma história minha, com a minha família, né? Antes de avançar um pouquinho com os principais conflitos, né, de condomínio. Uma determinada época, eu fui trabalhar em Curitiba. Eu saí do Rio e fui trabalhar em Curitiba, numa empresa que me convidou para trabalhar lá. E aí eu fiquei trabalhando lá, etc. E nós, no final, eu e minha esposa decidimos comprar um apartamento lá. Surgiu uma oportunidade boa, um bom apartamento, um lugar ótimo, perto de escola. Demos aquela sorte de uma vez na vida, né? E compramos apartamento. Naquela ocasião, eu fui apresentado lá no condomínio e me trouxeram algumas informações. A primeira delas é que no prédio havia uma senhora idosa, viúva, que os filhos moravam em outros estados, não sei, em São Paulo, em Goiás, sei lá onde, e que ela tinha 4 gatos. E que os gatos às vezes miavam, porque era uma forma que os gatos tinham de mantê-la ativa. Eu achei que interessante, né? Aí depois veio um outro que tinha, na área de serviço, um viveiro de periquitos premiados. Puta que Eu não sei o que é periquito premiado, mas eu fui lá ver, ele tinha, eu não sei lá, talvez uns 20, 30 periquitos. Rapaz, quando eles começavam a conversar, o negócio de louco. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser isso? Bom, nesse meio tempo, meus filhos começaram com a história de querer um cachorro, que depois nós compramos um Dash, ou linguicinha preta, né? O nosso Pedro Paulo, que ficou conosco 18 anos, 16 anos, né? 18 não, 16 anos. Quando nós chegamos no prédio, um dia nós estamos entrando com o cachorro, o síndico me diz assim, o senhor sabe que não pode ter cachorro no prédio. Eu falei, como não pode ter cachorro? Onde é que está escrito? Em que lei diz que é proibido ter animal de estimação? Aí ele foi lá, buscou um desses regulamentos antigos, né? E realmente falava. Então eu disse o seguinte, olha, então nós vamos fazer o seguinte. Aí nesse regulamento não diz que o animal pia, late, mia, né? Então todos têm que sair. Está escrito aí que animal de estimação é só o que late, é só o que mia, é só o que pia. Né? Boa, Não, Rafael. todos têm que sair. Ah, mas a senhora vai ficar sem os gatos, vai. Ele vai ficar sem os periquitos premiados, vai. E eu vou ficar sem o cachorro. Aí deu uma polêmica e fizeram uma assembleia. Aí eu disse, pessoal, no dia que um morador quiser ter como pet um jacaré, um hipopótamo, uma girafa, a gente volta a conversar. Boa. Porque enquanto nós estamos falando de animais que são perfeitamente possíveis de conviver com o ser humano, qual é o problema? Né? E, olha, nesse dia em diante, a senhora cuidou melhor dos gatos, ele passou a colocar uma tela na varanda dele lá que diminuiu realmente o barulho dos periquitos. Eu não sei como ele aguentava o dia inteiro aqueles periquitos. Ele deve gostar muito, né? E nunca mais tivemos problema. Moramos lá 8 anos, depois saímos de lá, que eu fui morar no exterior e tudo, mas foi muito bom, porque as pessoas entenderam isso. O pet é um animal, merece a nossa atenção, mas também o dono tem que colaborar no sentido de dizer o pet não pensa, entre aspas, né? Ele não pensa. Então, cabe ao dono fazer essa parte que cabe a evitar os problemas que ele eventualmente pode trazer. Né? Rafael, só para encerrar aqui, você vê, o barulho é tão campeão que vai surgindo história, nós estamos contando histórias, né? História, inclusive, eu gostei da solução que você fez. Eu, em 99, quando eu fui eleito síndico, e fiquei um bom tempo lá como síndico, estava na convenção e no regulamento interno, proibido animais domésticos, proibido. Pô, aí veio lá, o prédio também era novo, há uns 6 meses, né? Aí veio o primeiro cachorro. Eu falei, puta merda, pô, tá aqui o regulamento interno e a convenção do condomínio.
Aí eu fui ver a lei. Pô. A lei falou assim: olha, nós vamos ter que mudar esse regulamento interno e a convenção. Embora a gente não tinha quórum para fazer aquilo, não tinha quórum. Mas foi permitido. Por quê? A gente sabe que muito bem, né? A gente sabe, inclusive, os animais domésticos é muito bom para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas que moram sozinhas, ou não, né? A família, por exemplo, fora esse Pinte, que foi embora, depois nós pegamos um cachorrinho, né? Um cachorro que ficou um bom tempo, né? Com a família, entendeu? Agora, precisa ter noção, né? O que é possível, né? E a solução que você deu foi muito bem. Então, sabe, latir não pode, agora piar pode, miar pode, aí tudo bem. Então, não tem sentido, né? Muito bom. E eu complemento o seguinte: o nosso cachorrinho Pedro Paulo, ele ficou conosco muitos anos. Depois eu saí de Curitiba e fui morar nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro que aprendeu a falar inglês. Então ele conseguia se comunicar lá com os cachorros no nosso bairro, né? Depois eu fui morar em Portugal. Aí foi um pouquinho mais difícil para ele, mas de qualquer forma ele também conseguiu ter uma convivência, né? Então você vê, o animal ele se propõe a isso, ele gosta dessa movimentação, nós é que temos que ajudar, né? Nesse sentido de tornar possível a convivência conosco. Maravilha. Bom, olha, barulho. Olha, quando você falou barulho é ainda o campeão, eu falei, pô, mas será mesmo? Pô, eu não tenho dúvida nenhuma, é o campeão mesmo, né? Tem mil uma história. E aí, quais os outros conflitos que a gente pode mencionar hoje, até depois falar em outra oportunidade? Olha só, depois nós temos aqueles que são clássicos, né, na literatura condominial, né, o famoso 5S, né, que é o cano, a criança, o cachorro, né, o pet, o carro e o calote, né. Então, esses são conflitos que surgem sempre e que o síndico, né, também pode buscar na mediação uma ajuda. O cano é aquele clássico problema hidráulico, né, em que muitas vezes geram algum tipo de responsabilidade e custo, seja dos moradores na sua unidade privada ou seja do condomínio, né? Eu aqui, recentemente, tivemos problemas com prumadas, né? E também problemas com vazamento de um andar para o outro. Sempre que há um problema de prumada, eu sempre dizia, olha, isso aqui o condomínio vai resolver. Se é um problema de uma unidade com a outra, as pessoas conversam primeiro, os moradores. Se houver algum impasse, alguma dificuldade, às vezes até uma necessidade de intervenção no condomínio, o síndico deve entrar e deve participar, né? O segundo é o cachorro, né? É o clássico latido, né? A sujeira, né? A circulação com guias, com focinheiro, né? Isso é muito importante. A necessidade de educar o pet para o convívio com as pessoas, né? A gente deve observar as leis estaduais, né? Estão falando que deve sair uma lei federal algum dia sobre isso, né? Mas, por enquanto, isso ainda está a nível de leis estaduais. Então, a gente deve observar, cuidar do bicho para ele não ficar preso numa varanda, né? Ter aquela sensação de abandono que ele começa a latir. Então, tem essas coisas todas que a gente deve olhar. Também tem a questão da criança, né? A criança é um gerador de barulho, graças a Deus, nesse sentido, né? Então, o uso das áreas de lazer desacompanhadas, né? Eu sempre reforço, até hoje mesmo, já não sendo síndico, quando eu converso aqui com os pais, alguns pais já estão fazendo isso, outros não, tem que acompanhar as crianças em playground e, em especial, em piscina, né? O playground, a criança cai, se machuca, se não tiver um adulto perto, essa criança é capaz de ficar lá não sei, muitos minutos, que sai uma ou 2 horas, sofrendo à toa, né? E piscina, não preciso nem dizer o risco que é de uma criança cair e se afogar, né? E também as brincadeiras em locais inadequados. Garagem, por exemplo. Para brincadeira de pique-esconde, pega-pega, não sei o que, garagem é digamos, é o melhor ambiente possível para isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado por uma questão de segurança também. Muitas vezes o carro entra e não vê. E aí pode machucar uma criança, né? Também temos a questão do carro, né? Que seria
mais ligada à garagem, né? Que a gente tem que saber qual é a nossa vaga, né? Evitar, se é um prédio em que as vagas não são fixas, né? É, procurar guardar, estacionar de forma até inteligente, né? Você tem um carro grande, usa uma vaga grande. Você tem um carro pequeno, usa uma vaga menor, né? Para não prejudicar um ao outro, deixar uma picape com meio metro para fora e o outro com um carrinho pequeno sobrando espaço na vaga. Então, essas coisas a gente deve ter essa boa vontade também, né? Naturalmente, evitar batida, arranhão, né? Muito comum com carrinho de supermercado, né? Aquelas coisas todas. E também não utilizar a vaga de garagem para guardar aquela tralha que a gente não quer dentro de casa, né? Porque isso gera problema de, além do espaço, né? Também algum tipo de sujeira de rato, de baratas, etc., né? O E Rafael, cuidado com a velocidade dentro da garagem, né? Para não achar que dá para dar aquela acelerada quando não dá, né? bom, foi um item, né, polêmico, né? Na mudança ainda não foi aprovada, está se conversando aí, né? Então a garagem, né? Então não pode colocar nada na garagem, na sua vaga, né? Não pode, só aqui são 2 vagas, né? Embora tenha um sorteio cada 2 anos, mas tem lá, cada 2 anos você tem aquela tua garagem ali, um belo espaço, não há problema nenhum. Mas você não pode colocar coisas que não seja diferente, né? E aí deu uma polêmica, porque a gente tem um depósito, né? Então você não vai colocar um móvel ali, porque você tem um depósito, então use o seu depósito. Aí falou assim, bom, a gente improvisou um bicicletário, né? Um bicicletário. E aí foi uma polêmica. Aí estava sendo feito híbrida, né? Essa reunião, né? Presencial e online, né? Então falou assim, olha, eu tenho 2 bicicletas, eu tenho um carro só e eu tenho 2 bicicletas. Uma que eu uso para competição e outra que eu uso para ir para minha empresa, tal, que nós todos. Né? Então eu tenho 2 bicicletas. Eu coloco o carro e a bicicleta numa vaga. E outra bicicleta eu deixo aqui no meu apartamento. Aí teve um que falou, não, mas não pode, tem que ser carro. Falei, pô, mas onde está escrito que tem que ser carro? Então, onde está escrito que tem que ser carro? Porque bicicleta, até uma sugestão, olha, se a gente for para o nosso bairro aqui, você vai ver várias bicicletas que estão disponíveis, né, bicicleta elétrica, né, que estão disponíveis, acho que é bicicleta elétrica, ou patinete, alguma coisa assim. É disponível, entendeu? Para você tem um aplicativo, você pega aquilo lá, vai até outro local, paga aquilo tudo. Então, isso já é o meio de transporte. Então, é o seguinte, eu também tenho um carro só. Eu e minha esposa temos um carro só. Se eu vender o meu carro e comprar 2 bicicletas, ou um triciclo e uma bicicleta, eu não posso colocar na minha garagem dentro da minha vaga, porque tem que ser carro. Onde está escrito que tem que ser carro? Entendeu? Então são coisas, o Rafael, são coisas, internautas, são coisas que a gente precisa ter bom senso. Você tem que usar o teu espaço, veículo, inclusive até a moto. Se não for passar dentro da sua vaga, né? E olha só, ingleses, dentro do conceito de transporte, de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, né? Nós temos o conceito, primeiro, de que a preferência sempre será do pedestre, né? Porque ele não, teoricamente, ele não tem veículo nenhum. Quando a gente fala de bicicleta, a gente já começa a sair digamos, da movimentação autônoma pela própria força do indivíduo para um veículo. A bicicleta é um veículo. Essas bicicletas novas, elétricas, que é essa moda que veio aí nos últimos anos, também é um veículo. Depois nós vamos para a motocicleta, depois nós vamos para o automóvel, depois vamos para as vans, vamos para micro-ônibus, vamos para onde, vamos para o caminhão, vamos para a carreta, vamos para avião a jato, vamos para porta-aviões.
Então, toda essa questão, assim, é, o que precisa ficar claro é que aquele espaço é dele para utilizar, para guardar um veículo. Se ele tem lá o vizinho uma bicicleta de competição, não é uma bicicleta que custa R$ 1.000. Claro. Né? Então, é até por uma questão de segurança dele e do próprio condomínio, deixar essa bicicleta na casa dele. Se ele gosta de montar pendurado na sala, é problema dele. Né? Eu acho isso razoável. O que não pode é o pessoal utilizar, dizer assim, não, eu tenho 2 vagas, então eu posso deixar ali, por exemplo, um móvel que eu não quero mais, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Isso não pode. Ou, como já aconteceu comigo, que acontece com frequência, se você vai fazer uma obra, você tira a sua vaga, coloca ali o material para utilizar naquelas semanas que está fazendo a obra. Você não tem como deixar na rua. E sempre coisas em caixa, né, guardado. Ah, não, vou deixar uma areia ali? Não, não pode. Você pode deixar caixa de azulejo, caixa de, talvez, um tijolo embrulhado, esse tipo de coisa, uma madeira, um móvel guardado, isso dá. Não pode botar líquido, inflamável. Você falou em depósito. Como é que alguém vai guardar gasolina, que é um líquido inflamável, dentro de um depósito de condomínio? É o fim da picada, né? Então, o bom senso, por incrível que pareça, ele existe e deve ser sempre priorizado nessa hora, né? Também temos, Iglesias e internautas, a questão do calote, né? Que é uma coisa complicada, que seria o quinto C, que tem a ver com a inadimplência das taxas condominiais. Né? E esse é um problema que a gente sempre tem, sempre terá. Né? É difícil que algum morador, em algum momento, não tenha uma dificuldade, né? Mas isso pode ser tratado de forma privada, né? Com aquele morador, para não expô-lo a uma situação assim de vexatória, né? Porque isso é uma questão sempre transitória que mais cedo ou mais tarde se arruma. E por último, que não é o 5C, mas é o 6C, eu gostaria de trazer um barulho que não é objetivo, que é o barulho subjetivo, que é o tal de grupo de WhatsApp, que causa um barulho fabuloso, né? No sentido subjetivo. Né? Então, a gente tem um meio de comunicação muito bom, que a gente consegue rapidamente trocar ideias, né? A gente termina utilizando isso como um polo de discussão menos construtivos. Né? Ao invés de a gente usar esse meio para trocar ideias, para ver como é que a gente consegue conviver melhor, ele termina virando caminhos de ofensa. Né? E aí isso pode se escalar a um ponto que um conflito se torna quase insuportável, né? A ponto de precisar de ações judiciais. Então a gente tem que ter cuidado com o barulho que a gente pode provocar com os grupos de WhatsApp. Então, a minha sugestão sempre, isso eu adotei aqui no prédio, eu acho que isso também já é uma coisa mais ou menos comum hoje em dia, é que o síndico tenha um grupo em que ele é o administrador e utiliza esse grupo só para mandar as mensagens de aviso. Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter um reparo do elevador, vai ter que ligar água para consertar um vazamento no apartamento tal. Essa semana vamos iniciar o plantio de novas flores no jardim, sei lá, qualquer coisa do gênero. E os grupos dos moradores sejam independentes dele. O grupo dos rapazes do churrasco, das senhoras das fofocas, do grupo que queira organizar um futebol, se o condomínio tiver essa possibilidade de uma quadra. Enfim, que saia dessa possibilidade de tornar o meio condominial, né, através do WhatsApp, um polo de discussões menos construtivas, né? E, por vezes, agressivas e até, eu diria, graves, que levam a algum tipo de penalidade, né? Dos artigos lá do 138, 139, 140. Né? Então, a gente deve ter cuidado com isso aí. O Rafael, você falou uma coisa importante, já foi até abordado por algum síndico aqui,
mas eu acho que é importante, o grupo WhatsApp. O grupo do WhatsApp, aqui nós temos dois. Um é do síndico, né, que passa a informação para. Só ele que pode, só ele que tem o acesso, ele que passa informação, né, coisa. E temos o grupo do condomínio, que até hoje já tem aí seus 3 anos e meio, 4 anos, até hoje funciona com uma beleza, né? Não tem as pessoas são objetivas, né? Então, que bom que até hoje, estou falando até hoje, né? Porque amanhã eu posso falar diferente. Olha, até semana passada é assim, hoje é coisa. Então, é um grupo que, sabe, se conversa sim, tem algum problema no condomínio, pô, troca informação, tipo até, olha, tô sem minha operadora, não está funcionando, alguém tem essa operadora? Aí o pessoal vai falando, a minha também está parada, né? Alguma coisa, são coisas úteis, né? E uma coisa, obviamente tem informação, quase todo dia tem informação, né? E outra coisa, muitas vezes eu mesmo já recorri, olha, eu estou chegando aqui no condomínio, quem me sugere uma boa pizzaria aqui perto? Pô, pessoal lá, todo mundo já colocou, né? Umas 3, 4 pessoas me colocaram, assim como eu preciso de um profissional, um eletricista, alguma coisa, né? Então, agora, aí vai do bom senso. E uma coisa, quando alguém extrapolar, opa, olha, aqui não queremos esse tipo de extravasar, porque você tem razão, rapaz. O grupo de WhatsApp, que é outro barulho subjetivo, mas uma coisa que pode trazer, e traz, hein? E a gente tem notícias que traz grandes conflitos, inclusive até de vias de fato. Entendeu? Porque chega uma hora que a coisa extrapola, as pessoas perdem a noção e aí depois vão gerando ações, né, de difamação, entendeu? Então, agora, isso tem que ser cortado. Isso é uma coisa, a solução é cortar na raiz. Né? Todos os problemas, todos os principais aí, é cortar na raiz, né? Cortar na raiz, não deixar a coisa extrapolar, senão vira uma bola de neve, né? E aí a bola de neve, ela é pequenininha desse tamanho, sai na montanha pequenininha desse tamanho, e depois vem uma avalanche, né? Então, exatamente. E você tocou num ponto aqui que me fez recordar uma coisa que fica até de sugestão para os síndicos e para os internautas que se interessam nesse tema, que é o seguinte, nós que moramos em condomínio, nós temos pessoas que têm diferentes atividades profissionais e econômicas, né? Então, é sempre bom que o condomínio saiba quem faz o quê. Por exemplo, se tem um médico, se tem um advogado, se tem um eletricista, se tem um técnico hidráulico, se tem um engenheiro elétrico, sabe? Porque muitas vezes a gente vai buscar, digamos assim, serviço ou alguma orientação fora, e se a gente tem uma pessoa dentro do condomínio, né? E a gente pode conversar, não é obrigado a contratar ou fazer negócio com alguém do condomínio, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente tiver hoje, por exemplo, uma pessoa que é especializada em elétrica no nosso condomínio, o condomínio deve primeiro falar com ele. Fulano, o que você acha disso? Né? De repente, ele pode fazer ou, digamos, pro bono, se for o caso, né? Ou ainda ter algum tipo de desconto ou algum tipo de benefício para o condomínio, né? Ou para os vizinhos. Né? Isso é muito comum. Então, é bom que a gente também utilize positivamente o grupo de WhatsApp nesse sentido, né? Divulgar quem realmente pode oferecer pilates, por exemplo, um fisioterapeuta, né? Um médico, um advogado, um dentista. Né? Às vezes a pessoa diz, você nem sabe o que ele faz na vida, de repente não é um dentista que pode te ajudar. Claro, uma pessoa ligada à área de fisioterapia, né? Enfim, claro. Essas aí são as nossas recomendações, né? Olha, eu sei que você já fez a programação até o primeiro semestre, mas essa parte do grupo do WhatsApp,
que hoje é tradicional dos condomínios, a gente podia abordar, né, aí no segundo semestre, Rafael, porque é o seguinte, a gente só vê o lado negativo e o lado positivo, entendeu? E você tá trazendo o caso positivo aqui, entendeu? Caso positivo, entendeu? Então, usar essa ferramenta que a gente usa diariamente, hoje o WhatsApp a gente usa diariamente. Você viu, antes de a gente começar aqui, eu falei, deixa eu passar uma mensagem aqui para o meu cliente aqui no WhatsApp. Então, hoje é tradicionalíssimo, né? Fazer isso aí. Agora, usar o grupo de WhatsApp do condomínio de uma maneira saudável, entendeu? Saudável. Você deu alguns exemplos aí, muito que a gente pode explorar isso aí, porque... Vamos fazer uma discussão sobre isso, até porque, olha só, o WhatsApp hoje, eu tenho escutado alguma coisa, ele já está em via de substituir o e-mail, né? E hoje é muito mais fácil acessar o WhatsApp por um celular do que você entrar no computador para ler o e-mail, né? E também já é um elemento legal. Hoje a gente faz convocações para audiências, né, por WhatsApp. Né? Então, quantos casos a gente está vendo aí de print de WhatsApp, né, que a gente está vendo aí na imprensa e também sabe que isso pode ser levado em consideração. Então, é uma ferramenta, não estou fazendo propaganda deles aqui, que eles nem precisam, né? Mas a gente observar sempre o lado bom da ferramenta que a gente tem. Né? A gente pode desenvolver um programa sobre isso, sim. Vai ser muito bom, vai ser interessante para todo mundo. É isso aí, Rafael, é isso aí. Eu acho que é importante, é uma ferramenta. E uma coisa, o e-mail, a tendência é ele acabar. Eu tenho alguns e-mails pessoais e profissionais. Olha, eu vou te falar, muitas vezes falar, olha, por favor, às vezes alguma coisa pesada, fala, me manda no meu e-mail, entendeu? Porque senão ninguém te manda, já esqueceram já e-mail, o e-mail já tá esquecido. Por quê? Pela praticidade do WhatsApp. Pessoal, Rafael, obrigado aí, né? Foi mais um programa interessante. E amanhã teremos aqui o pessoal do DGConf, trazendo aqui a importância da pesquisa acadêmica para a cultura de gerenciamento de conflitos. Bom, isso aí acho que é essencial aí para os mediadores, para os negociadores, né? Então, agradecemos a todos, desejamos aí uma ótima terça-feira a todos e até amanhã às 8 horas. Isso aí.